essa small cap subiu mais de 200% somente em 2023. E se você quer saber o porquê ela pode subir ainda mais, confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às segundas-feiras, vamos falar de small caps, hoje small caps de forte potencial de crescimento. Quero trazer um dos principais destaques aqui de alta da Bolsa esse ano, uma small cap que subiu mais de 200%, 218% para ser mais preciso. Vamos comentar um pouquinho a respeito dela. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais small caps vocês queiram que eu comente na semana que vem. Basicamente, nós comentamos aquelas empresas mais pedidas por vocês. Então, a small cap que nós vamos falar hoje é a Tenda, né, que é uma empresa aí do setor de construção, subiu 218%, como eu comentei esse ano. Claro que ela tinha caído mais também que as outras ações, depois a gente vai ver, isso acabou ajudando também na recuperação da companhia, né? E é um ativo interessante nesse setor, lembrando que é um setor cíclico, é um setor perigoso, né, pessoal? A gente tem que saber o que está fazendo no setor de construção, porque ele é muito sensível, tanto para o bem, né, quando a economia está bem, quanto para o mal, quando a economia não está bem, tá? A Tenda hoje, né, pessoal, é uma das principais construtoras e incorporadoras focadas no desenvolvimento de residências, né, de imóveis subsidiados aí pelo Minha Casa Minha Vida. Hoje aqui ela está na 5ª posição, né, está atrás aí de Direcional, Cury, MRV e Cyrela, né, isso aqui com lançamentos do segundo trimestre, mas ela tem um potencial aí para aumentar bastante a partir do segundo semestre até o final desse ano, né? Eu acho que talvez aí para o ano que vem ela já assuma a 4ª, 3ª posição, e ela atua nessas regiões aqui, são 10 estados de atuação da Tenda, né? É interessante, né, pessoal, a gente lembrar que recentemente nós tivemos algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, né, como o aumento aí dos tetos, a redução dos juros, que acaba beneficiando as empresas do setor. E como eu falo sempre, a gente não discute política aqui, mas, né, é claro aí para todos que com o governo do PT, né, a gente deve ter sim mais subsídios aí para o programa, tá? A Tenda é uma empresa bastante antiga, ela foi fundada lá no final dos anos 60. Em 2008 ela passou por sérios problemas, ali no período de 2008, 2009, várias empresas que eram grandes passaram por problemas, a Gafisa, que até hoje é problemática, Rossi, PDG, né, mostrando como esse setor aqui é complicado. A Tenda teve resultados muito ruins, eles acabaram sendo incorporados pela Gafisa, né? De 2009 até 2016, a Tenda conseguiu recuperar bem, e nós tivemos, a partir de 2016, o início de um processo de separação societária entre Tenda e Gafisa, que na época, até a gente comentou, veio a calhar bem, na época aí que nós montamos a Capitalismo, a gente estranhou, né? Porque o melhor ativo da Gafisa era justamente a Tenda, e eles fizeram essa cisão, essa separação em 2017, tá? E a Tenda voltou para a Bolsa, né? Porque quando ela foi incorporada lá em 2008, 2009 pela Gafisa, ela saiu da Bolsa, e em 2017 ela voltou para a Bolsa. Foi justamente nessa época aqui, né, a Tenda voltou para a Bolsa, eles fizeram uma cisão. E o que aconteceu, né, pessoal? O valor de mercado da Tenda nessa época aqui estava abaixo do valor que a empresa tinha de caixa, né? Uma coisa que não fazia sentido. Ela tinha mais caixa do que o valor de mercado. Nessa época nós colocamos a Tenda na carteira de micro e small caps, porque o risco-retorno era totalmente favorável para a gente, né? Parecia aquelas oportunidades que a gente olha assim. Eu lembro que um dos nossos analistas falava, cara, mas não é possível esse negócio, mas acabou acontecendo. A ação subiu pra caramba, se a gente pegar aqui entre 2017 e 2000, até a virada de 2019 para 2020, ela subiu mais de 450%. Em 2019, a ação chegou a ter mais de 20% da nossa carteira de micro e small caps, e nós fizemos uma forte redução ali a partir de 2019, né? Chegou a quase 25% da carteira de micro e small caps, reduzimos para uma posição menor do que 2%
até 2020. Por quê, pessoal? Porque esse setor é complicado mesmo. É bom quando a gente pega contra o ciclo, né? Normalmente em períodos mais complicados que a gente consegue pegar os melhores preços, como a gente tinha no ano passado, né? E é importante que a gente faça essa gestão, né? Porque se a gente compra no momento errado, o pessoal pode demorar décadas aqui para recuperar o preço das ações. Então isso vale para todas as empresas do segmento de construção. Mesmo que a gente tenha uma visão de longo prazo, é importante sim que a gente faça esse gerenciamento em função da ciclicidade do segmento. E o que aconteceu, né, pessoal? Depois a gente vai ver mais, vai falar um pouco sobre a visão de curto prazo gráfica, né? A gente vai ver que as ações caíram bastante. Óbvio que a gente não sabia que as ações iam cair, mas desde que a gente reduziu a posição fortemente, as ações chegaram a cair 88%. Né? Claro que nós tivemos a questão do Covid, né? Depois o preço das ações caiu ainda mais, porque tivemos aumento de juros, aumento de inflação, e a Tenda voltou a ter alguns problemas, e alguns problemas específicos da empresa, né? Porque nós tivemos companhias do setor que divulgaram bons resultados, mesmo que as ações tenham caído, como por exemplo a Direcional, mas a Tenda, pelo contrário, ela teve a volta aos problemas, aí, o que não ocorria desde 2008, 2009. Então, mesmo com o Covid, né, pessoal, a Tenda conseguiu aumentar a sua receita, né? Se a gente pegar meados de 2019 até esse último trimestre, nós tivemos aumento de receita. Mas o que é importante eu comentar, né, pessoal? O que eu comento sempre quando a gente fala desse setor. O problema com a construção não é vender. O problema é quando a gente vende, por exemplo, um imóvel e não ajustou bem a parte orçamentária, sobe juros, sobe inflação e eu não consigo repassar os preços. É a mesma coisa que eu separei lá 500, 600, 1 milhão de reais para construir uma casa e no meio do caminho o ferro, né, como aconteceu o vergalhão ali de 2021 para 2022, subiu 100%. E eu não estava preparado para aquilo, né? Ou seja, eu vou ter que gastar mais dinheiro, né? E foi justamente isso que aconteceu com a Tenda. A gente comentou já bastante a respeito disso, né? Foi um erro da empresa, né? A empresa errou em relação a essa questão orçamentária, né? O preço das ações ali caíram bastante. Então, mesmo com a questão aí da receita tendo aumentado, as margens, o lucro virou prejuízo e as margens derreteram porque ela não tinha condições de aumentar o preço. E era, quanto mais ela vendia, pior, né? Quando a empresa não consegue repassar preço, quanto mais ela vende, pior. Então ela teve esse problema de orçamento. E o lado positivo, né, pessoal, é que a empresa já vem aí desde a virada do ano de 2022 para 2023 recuperando os resultados. A gente já pega os números operacionais, aí estão vindo muito bons, o resultado do segundo trimestre veio bom, e mostra essa ciclicidade, né? É assim mesmo. O setor de construção ele funciona dessa forma, né? E a Tenda tem alguns diferenciais em relação às outras empresas. A gente pega, por exemplo, a gestão de capital de giro, né? Quando a gente fala, a gestão de vendas, né? E contas a receber. No caso da Tenda aqui, ela é a segunda que recebe em menos tempo, ela só está atrás da Direcional. Então, ela no contas a receber, ela está à frente aí de Cyrela, MRV, Plano e Plano e outras empresas que são bastante consolidadas. E por que é importante a gente receber rápido, né? Porque reduz essa questão de necessidade de capital de giro. Então, ela já conseguiu reduzir, já melhorar os resultados de uma forma bastante acelerada, fora essa questão, né, do ajuste do orçamento e também do repasse de preços, né? Além, claro, dessas mudanças recentes aí no programa Minha Casa Minha Vida. E, claro, a partir do momento que a gente tem o juro, né, caindo, inclusive nessa quarta a gente deve ver queda de juros de novo, e a inflação acomodada, isso é bastante importante aí para as empresas de construção. Inclusive, eles divulgaram o guidance aqui, que são as projeções, bem interessante, um guidance bastante otimista, bastante animador, que aqui a margem no limite inferior é de 24%, pode até 26%, e as vendas líquidas podem chegar a 3 bilhões de reais até o final do ano. A gente estava esperando inicialmente pouco mais de 2 bi e já anunciaram esse número de 3 bi. Então é um número bastante otimista, bastante animador, como eu comentei. E hoje, né, se a gente pegar os múltiplos lá, eles vão estar negativos, porque a empresa
deu prejuízo, mas considerando esses valores aqui, né, se a Tenda conseguir, por exemplo, vender 3 bi, considerando as margens que a empresa já tem hoje, e nós fazemos uma projeção do PL dela, vai ser um PL na casa de 5 a 6 vezes, que é um PL muito baixo, o que deixa a Tenda aí muito barata e com um potencial gigantesco da ação subir mais 100, 200, 300%, porque isso aqui é uma característica, né, do setor de construção, tá? Lembrando que não é promessa de nada, não é recomendação, né, pessoal? Só sim para a gente comentar esse potencial que a Tenda tem, né? Lembrando que recentemente eles fizeram uma emissão de ações, quase 235 milhões de reais, ou seja, além disso, tudo aqui, né, tudo favorável, a empresa também está com uma situação de caixa bastante confortável, tá? Então, antes de falar aqui da visão de curto prazo mais gráfica, quero deixar 2 presentes para vocês. O primeiro, que é o nosso relatório grátis do mês de setembro, uma small cap com forte potencial de crescimento, e o cupom Independência termina hoje a promoção com até 50% de desconto na assinatura Capitalizo completo. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços. Depois eu volto para comentar um pouco mais a respeito. E a nossa visão de curto prazo, né, pessoal? Depois de toda essa queda, a Tenda deu uma recuperada boa. Se a gente pegar aqui da mínima do ano passado até agora, as ações estão com uma alta de 253%. E a Tenda fez aquela configuração gráfica que a gente gosta bastante. Então, primeiramente, ela formou esse canal aqui de mais de curto prazo, de alta. E aqui é aquele macete que eu já mostrei algumas vezes para vocês, que a gente faz a projeção, né, do canal, que seria a duplicação do canal de alta. Ou seja, ela estava num canal de alta, uma tendência positiva, uma tendência de alta, e dentro da tendência de alta ela formou uma outra tendência de alta. A gente projeta aquele mesmo canal para cima e percebe que ela está num grande canal altista. Claro que para comprar hoje, né, pessoal, o risco é muito alto. Eu não estou dizendo que vai subir, que vai cair, isso aí ninguém sabe, mas graficamente está bem longe aqui, mesmo que a gente pegue essa linha inferior do meio do canal, tá? Então, para quem tem ações pensando com uma visão de médio e curto prazo, não tem por que vender Tenda nesse momento, mas para comprar complica um pouquinho, mas a tendência das ações de médio prazo ainda é de alta, né? E como eu falei, tem essa expectativa, né, das ações subirem bastante aí nos próximos trimestres, tá certo? Não esqueçam então de aproveitar a nossa promoção, né, pessoal? Lembro que a Capitalizo tem diversas estratégias de recomendações, eu vou deixar aqui para vocês as assinaturas. Os resultados das nossas estratégias vocês podem conferir, incluindo a nossa carteira aqui de micro e small caps, tá? Tem os vídeos, os gráficos, né? Eu lembro que hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações, tudo feito de maneira transparente, independente e com o melhor atendimento do mercado. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. Já podem deixar uma mensagem ou um áudio que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!